Então, pessoal, mais uma vez bem-vindo. A gente vai continuar e finalizar hoje a nossa aula então de princípios gerais de farmacocinética, tá bom? Então, vamos lá. E aí, pessoal, a gente vai continuar, né, nosso processo de princípios gerais de farmacocinética. Então, nós paramos na aula de distribuição e no caso do nosso fármaco, tá bom? Então vamos lá. A distribuição ocorre depois da droga administrada e absorvida, ela tem que ser distribuída para todo o organismo pelo sangue. O fármaco pode ser distribuído livre ou complexado a proteínas plasmáticas. E aí nós temos que entender o seguinte: quando eu falo livre, significa que não vai se ligar a ninguém. Agora, complexado significa que eu tenho um transportador que vai me ajudar. Nesse caso, a grande maioria dos fármacos se ligam a proteínas plasmáticas para serem distribuídas. Tá ótimo? Então, por isso que a gente vai entender melhor essa ligação às proteínas plasmáticas. A albumina e a alfa-1 glicoproteína são as proteínas plasmáticas mais abundantes, mais utilizadas para o transporte de fármacos. Depende da concentração do fármaco, da concentração das proteínas e também da afinidade com essas proteínas. As frações estão em equilíbrio, pois ocorre uma ligação reversível, tá ok? Pode ser uma ligação reversível forte ou também fraca. Aqui nós temos um exemplo, pessoal, de compostos, ou melhor, de fármacos que se ligam a, por exemplo, a albumina e fármacos que se ligam ao ácido alfa-1 glicoproteína, tá bom? Então, olhe que a grande quantidade, a grande maioria dos fármacos, nesse caso, né, se ligam à albumina e uma minoria se liga ao ácido alfa-1 glicoproteína. Tá ótimo? Outra coisa que nós temos que entender, outra característica importante, é o volume de distribuição aparente, ou VD. É o volume necessário para estar distribuída homogeneamente entre o sangue e os tecidos. É expresso em litros em relação ao peso corporal. Então, nosso volume de distribuição aparente é igual a quantidade de droga no corpo dividido pela concentração sanguínea. Simplesmente, pessoal, quando eu falo quantidade de droga no corpo, significa a dose que eu ingeri, tá bom? E concentração sanguínea é quanto dessa dose chegou no sangue, tá ótimo? E eu tenho que ter uma ideia de como ocorreu esse processo de distribuição. Eu não tenho como fazer esse cálculo, a não ser que através de resultados sanguíneos, né? De amostras sanguíneas. O volume de distribuição aparente alto implica que a droga está amplamente localizada nos tecidos, ou seja, a droga foi distribuída. O volume de distribuição aparente baixo implica que a droga está amplamente concentrada no espaço vascular, ou seja, está concentrada na nossa circulação sistêmica. Aqui tem um exemplo para vocês entenderem do volume de distribuição, onde eu tenho, por exemplo, um VD de 3 a 5 litros, eu tenho então um provável local de distribuição, nosso plasma ou sistema circulatório, tá bom? É o que a gente fala, né? Está baixo meu VD. E um VD, por exemplo, maior que 70, acúmulo em território extravascular, ou seja, não está mais na nosso sistema circulatório, está agora nos nossos tecidos, tá ótimo? E aí, pessoal, depois que a gente entende o processo de distribuição, nós chegamos então na metabolização. A metabolização nós chamamos então de biotransformação. É como se fosse melhorar o processo de farmacocinética do meu fármaco, né? E também a farmacodinâmica, que a gente vai ver em outra aula. Né? Então, muitas vezes os fármacos são metabolizados para apresentarem uma melhor ação farmacológica, tá bom? Então a gente melhora principalmente a nossa farmacodinâmica desse fármaco. É necessário para tornar as substâncias mais polares, mais hidrossolúveis, para serem facilmente eliminadas pelos rins, a mais importante via de eliminação. Esse processo de metabolização, pessoal, a gente vai ver que existem dois tipos de metabolização, tá bom?
O principal órgão é o fígado. Nesse caso, os fármacos que fazem esse processo de metabolização inicial no fígado, nós chamamos então de metabolização de primeira passagem. Tá ótimo? Os demais órgãos são rins, pulmões, intestino e pele. Reações de fase 1, que é o que nós chamamos então de o que é que pode acontecer para melhorar a hidrossolubilidade ou deixar meu fármaco mais polar. Eu posso então sofrer reação de oxidação, redução ou até mesmo hidrólise. Tá ótimo? Nós chamamos então de reação de fase 1. Muitas vezes os fármacos eles não conseguem ficar ou estar muitas vezes esses fármacos eles não estão suficientemente adaptados para ser eliminados, ou seja, foram metabolizados pela reação de fase 1, uma oxidação, uma redução, uma hidrólise, e mesmo assim não foi suficiente para com que ele fosse eliminado. Ou seja, ele não ficou polar ou hidrossolúvel suficientemente para ser eliminado pela urina, por exemplo. Então, nesses casos, é necessário ocorrer uma segunda metabolização. Nós chamamos então de conjugação, tá bom? Então, reação de conjugação. A reação de conjugação ela vai potencializar essa hidrossolubilidade do meu fármaco, ou seja, vai deixar ele ainda mais hidrossolúvel para melhorar a excreção. Lembrar que fármacos são drogas e elas apresentam toxicidade para o nosso organismo. Por isso, elas precisam exercer sua ação farmacológica e depois ser eliminada, tá ótimo? Isso aí é muito importante. Por isso que o organismo ele tem esses dois processos de metabolização, de fase 1 e de fase 2, tá ok? Então, no caso que eu falei há pouco, né, a reação de fase 2 significa então de conjugação. Aqui nós temos, por exemplo, pessoal, de fase 1 eu posso ter oxidação, hidroxilação, deacetilação, diaminação e também nossa hidrólise. E aí eu vou ter meu derivado, ou seja, eu parti no composto, onde eu tirei carbono e hidrogênio e adicionei hidroxila, tá bom? E eu posso ter conjugação, nesse caso eu posso ter conjugação com hormônios, no caso eu tenho aqui com açúcares, no caso eu tenho aqui uma pentose, e aí eu conjuguei, onde eu tinha uma hidroxila, eu potencializei com a pentose, porque olha pessoal, eu parti de uma hidroxila para 1, 2, 3 e também ácido carboxílico, então são grupos funcionais altamente polares, tá ok? Então na reação de fase 1 converte a droga original em um metabólito mais polar. Podem formar compostos ativos, mais comum, ou também inativos. E preparam a droga para sofrer reações de fase 2. Tá ok? Muito pouco a minoria de fármacos que, quando metabolizados em fase 1, já estão prontos para serem eliminados. Tá bom? Muitas vezes a reação de fase 1 ela melhora e favorece, né, a questão da interação fármaco-receptor para a resposta farmacodinâmica. Tá bom? Para a resposta farmacológica. E ao mesmo tempo prepara este fármaco para depois ser conjugado e ser excretado. Tá bom? Podem formar compostos ativos, né, que eu acabei de falar, isso é o que eu falei agora há pouco, né, que melhora essa questão da farmacodinâmica, que é o mais comum, e também pode formar compostos inativos. Então tem que ter um grande conhecimento sobre a metabolização do meu fármaco quando eu estou, por exemplo, desenvolvendo um novo fármaco. Preparam a droga para sofrer reações de fase 2, que é a que a gente acabou de falar. Tá bom? Então, nas reações de fase 1, o sistema monooxigenase, os nossos CP ou CYP 450, nós temos então, por exemplo, o nosso citocromo P450, que é a grande família de enzimas. Nós temos então as enzimas que estão envolvidas nesse processo de reação de fase 1. Né? E aí você tem um exemplo aqui das CYPs por percentagem de como elas podem atuar de acordo com os fármacos de uma forma geral. Reações de conjugação ou acoplamento, que é a nossa fase 2, ou a nossa segunda metabolização, pode ocorrer pela adição de um substrato endógeno
como ácido glicurônico, ácido acético, ácido sulfúrico ou até mesmo aminoácidos para a formação de compostos polares. E aí, pessoal, que interessante, né, que a gente observa que eles colocam a questão de inserção ou adição de ácidos. Por quê? Porque o ácido carboxílico é um grupo altamente polar. Ele é mais polar, inclusive, do que a nossa hidroxila. Porque o ácido carboxílico, ele tem a função, ele consegue liberar hidrogênio com maior facilidade para o meio. Certo? Se ele libera esse hidrogênio com maior facilidade, ele é um ácido. E por ele ser ácido, ele vai ter, então, uma dupla polaridade, porque eu tenho 2 oxigênios envolvidos. Quando eu libero o ácido para o meio, então eu fico com C+O, O-. Então eu aumento a minha carga polar. Tá ótimo? Então por isso que o ácido carboxílico ele é extremamente polar, mais inclusive do que a nossa hidroxila. Pode ser dependente de reações de fase 1, ocorre fixação de um grupo substituinte, que a gente acabou de falar, e o conjugado resultante é quase sempre farmacologicamente inativo e altamente hidrossolúvel. Existe uma minoria de fármaco também em que muitas vezes o metabólito na segunda conjugação, na segunda reação de metabolização, na reação de fase 2, né, quando conjugado ele se torna ativo, né? E muitas vezes esse ativo que ele se torna, ele exerce uma função contrária ao que era exercido no início, né? Então, por isso que muitos fármacos têm alta toxicidade e também têm altos efeitos colaterais. Muitas vezes os efeitos colaterais são provenientes não somente da reação direta do meu fármaco, mas muitas vezes de metabólitos que na segunda reação, na reação de fase 2, foram ativados para outras ações farmacológicas. E aí tem aqueles efeitos indesejáveis. Tá ótimo? Alguns fármacos só se tornam ativos após metabolização. Pessoal, isso nós chamamos então de profármaco. Um fármaco conhecido por todos, que ele é um profármaco, na verdade, é o enalapril, né, como vocês estão acompanhando aí. Certo? Onde ele parte do enalapril, que é a sua forma inativa, para o enalaprilato, que é a forma ativa. O mesmo ocorre com a azatioprida, que depois de ser metabolizada, ela é convertida então em mercaptopurina, que é a forma ativa. Certo? No caso dos profármacos, eles são ativados em reações de fase 1, tá bom? As reações de fase 1 são reações quando o fármaco ele é um profármaco, ele é um fármaco inativo. Quando ele é metabolizado em fase 1, ele passa para a sua forma ativa, tá bom? Entendido isso? Fatores que afetam a metabolização. Então nós temos fatores fisiológicos, como por exemplo a idade, polimorfismo, que nós temos então a acetilação, a variedade dos CYPs que nós temos, a nutrição desse paciente, a espécie dessa pessoa, né, o sexo. Quando eu falo espécie, pessoal, eu falo então de etnias, tá bom? A gente fala de espécie porque a gente pode envolver animais, mas eu falo de etnias, tá bom? Pode também ter uns efeitos, ou melhor, os fatores farmacológicos, como por exemplo inibição enzimática, indução enzimática, entre outros. E os estados patológicos, ou seja, hepatopatias. Ou seja, isso, pessoal, é muito comum em pessoas que fazem consumo de muitos medicamentos. Pessoas que fazem consumo de muitos medicamentos terminam sobrecarregando o fígado. Nós chamamos então de hepatopatias. Eu posso ter uma hepatopatia por conta de medicamentos, ou seja, uma hepatopatia medicamentosa. E aí eu não falo somente de medicamentos de uma forma geral, eu falo de tudo, inclusive suplementos, né, que é muito comum para as pessoas que fazem uso de suplementação, né, principalmente fisiculturistas, né, de academia. E aí o que acontece? Desenvolve uma hepatite, certo? Uma hepatite do tipo medicamentosa, no caso, por conta dos suplementos, tá ok? E eu também posso ter problemas de hepatite, por questão de vírus, de bactérias, e até mesmo de outras doenças que possam estar envolvidas, câncer. Então tudo isso vai afetar a questão da ação e eficácia do meu fármaco. Por quê? Lembra que eu falei que a grande maioria dos fármacos são metabolizados
em reação de fase 1 no fígado. Então, se meu fígado está comprometido ou está com problemas, essa metabolização não vai ser eficiente. Então, meu fármaco ele pode passar mais tempo no meu organismo de forma ativa ou também de forma inativa, certo? Pode exercer o efeito de uma forma mais baixa ou mesmo ele pode ser tóxico para mim, tá ok? Porque todo o mecanismo é afetado. Entendido isso? Excreção, pessoal, nosso último, né? A nossa última ADME, né? Absorção, distribuição, metabolização e agora excreção, né? Então nós temos tipos de excreção de drogas. Nós temos então renal, biliar, pulmonar, né? E também através de outros fluidos como saliva, suor, leite materno. E aqui faltou uma informação que é menos comum, mas, né, para quem vai seguir carreira na área da polícia científica, por exemplo, né, é muito comum esse tipo de teste lá. Existe um tipo de excreção, por exemplo, através da unha e cabelo, tá bom? Pelos, como todo do nosso organismo. Que algumas drogas psicotrópicas, como por exemplo as drogas de abuso, né, como a cocaína, essas drogas mais fortes, a anfetamina, elas geralmente são excretadas também pela unha e pelos fios capilares ou pelos, tá bom? Então por isso que quem vai seguir essa carreira de ser da polícia científica vai ver que é muito comum o uso de fio de cabelo para saber se a pessoa fez droga. Por quê? O fio de cabelo, ele em relação ao pelo do corpo corpóreo, ele é maior. Então, se eu fiz droga, o uso de droga hoje, até 3, 4 meses eu consigo detectar pelo tamanho do meu fio de cabelo, né? Porque ele fica impregnado e, por mais que o cabelo vai crescendo, o que acontece? Aquela região onde a droga impregnou, ela vai acompanhando o crescimento capilar. Então, até 3 meses, né, dependendo do crescimento capilar, né, de homens e mulheres, eu posso extrair essa informação se a pessoa fez uso de drogas psicotrópicas, drogas de abuso, tá ok? Então, vamos lá, continuando. Excreção renal é a principal via de eliminação das drogas do organismo. Os metabólitos são excretados mais rapidamente do que o fármaco original. Por quê? Porque o metabólito ele já foi preparado para ser hidrossolúvel e aí ele consegue sim ser eliminado mais facilmente. Os processos responsáveis pela excreção renal são filtração glomerular, secreção e reabsorção tubulares e difusão passiva, certo? Na filtração glomerular permite apenas a passagem de moléculas pequenas. Drogas com alta ligação às proteínas plasmáticas são pouco filtradas. Por quê? Porque uma droga que está complexada à proteína plasmática, ela tem muita afinidade com a proteína plasmática, significa então que ela vai ficar mais tempo retida a proteína plasmática, por exemplo, a albumina, e não vai chegar a seu local de ação. Então, essas drogas também precisam ser eliminadas, por mais que ela não consiga exercer sua ação, mas ela precisa ser eliminada. Como ela está ligada a uma proteína grande, então não consegue ser filtrada. Por isso que existem outros meios de excreção renal. Tá ok? As drogas são transferidas para a luz tubular através de capilares peritubulares nos túbulos proximais. Nesse caso de secreção tubular, é responsável por aproximadamente 80% da secreção de drogas nos rins, tá bom? E aí, no caso, a gente viu que, por exemplo, existem outros mecanismos de excreção, né, renal. Então nós temos também agora a difusão nos túbulos. Depende das características de solubilidade das drogas. Drogas lipossolúveis vão apresentar uma excreção mais lenta, tá bom? Por quê? Porque a afinidade com a água, ela é mais lenta. Por mais que ela consiga difundir nos túbulos, porque difundir, ela vai atravessar as paredes, a membrana do tubo. Por ela ser lipossolúvel, ela atravessa com mais facilidade, mas ao mesmo tempo ela não consegue ser excretada tão facilmente.
Já as hidrossolúveis, por mais que ela tenha uma certa dificuldade de atravessar, fazer essa difusão nos túbulos, elas conseguem sim rapidamente ser excretadas quando chegam na luz do túbulo por conta da afinidade com a água. Ácidos e bases fracas podem alterar sua ionização de acordo com o pH local. A gente já viu isso lá no início, né? Processo de ionização de fármaco. A acidificação ou alcalinização da urina influi na excreção destas substâncias. Claro, pessoal, a gente acabou de discutir isso agora há pouco, né? Essa questão do pH local, quando a gente falou no processo de grau de ionização, tá ok? Então, se o pH está alterado, então eu posso deixar minha molécula na forma neutra. Do mesmo jeito que minha molécula do meu fármaco na forma neutra, ela é importante para atravessar as membranas biológicas por questão de afinidade com lipídio, com fosfolipídios, o mesmo ocorre aqui. Tá bom? Você tem um fármaco ácido, ele é muito bom para ser eliminado, porque ele tem grande afinidade com a água. Só que, se minha urina está acidificada, ou seja, está muito ácida, né? Então o que acontece? Né? Ácido com ácido, que lembra lá de absorção, vai ter então na forma neutra. Se está na forma neutra, significa que ele não vai liberar íons, não vai formar íons, na forma iônica. Se ele não se ioniza, ele então não vai se ligar à água para ser eliminado. Então, diminui essa excreção, tá bom? A gente lembra que quando o pH é igual a pKa, nós temos 50% na forma iônica, 50% na forma neutra, tá bom? Então, no mesmo caso da urina. Nesse caso é o contrário, a gente quer que ele esteja na forma iônica para ser excretado, né? Então, nesse caso, se o pKa está igual ao pH do fármaco depois de todo o processo de metabolização, significa então que eu só vou ter 50% desse fármaco sendo eliminado aos poucos. Então, a gente reduz pela metade o processo de excreção. Entendido isso? Tá bom? E a gente tem que entender que existe uma taxa de excreção. Nós chamamos então de clearance, que é a taxa de eliminação da droga do organismo. É um dos parâmetros mais importantes para o planejamento posológico racional. É expresso normalmente em litros por hora por 70 quilos. É o tempo necessário, e aí, pessoal, com clearance, a gente pode calcular o nosso tempo de meia-vida, que é o tempo necessário para que a concentração da droga diminua pela metade no organismo. E aqui eu deixo uma informação interessante para vocês, né? Então, o tempo de meia-vida, a gente vai sempre diminuindo pela metade. Sempre meio pela metade. Então, a droga ela vai ser metabolizada e excretada sempre pela metade, tá ok? Significa que a gente chega, então, a algo infinito. Tá bom? Eu vou sempre estar resumindo na metade, algo infinito. Então, quer dizer que a primeira droga, o primeiro fármaco que você ingeriu quando criança, ainda está em seu organismo até hoje. Está sendo ainda metabolizado e excretado, sempre sendo reduzido pela metade. É infinito, certo? Mas vai chegando a uma concentração, a questão de tamanho quântico. Né? Quem tiver interesse aí, depois de uma pesquisadinha, a questão do quântico. Né? Quem assistiu, por exemplo, Vingadores, vai saber um pouco da teoria quântica. Tá bom? Quando a gente fala que vai sempre reduzindo. Né? Quem viu o Homem-Formiga, por exemplo, viu que ele é sempre reduzido a tamanhos cada vez menores, até chegar no mundo quântico, que continua sendo reduzido. Então, o mesmo ocorre com nossos fármacos, tá bom? Vão sendo reduzidos a sempre pela metade, e quem explica isso é a teoria quântica, tá ok? E aí nós temos, pessoal, só para lembrar, né, o nosso cálculo para o clearance, e aí a gente chega ao tempo de meia-vida. Então, a gente fazer uma comparação entre o clearance e o volume de distribuição aparente são grandezas diretamente proporcionais. Quanto maior o volume de distribuição aparente, maior vai ser o clearance. Por que isso? Bem simples. Quanto mais eu distribuir, quanto mais rapidamente eu distribuo meus fármacos para exercer sua ação farmacológica, ser metabolizado e excretado, significa então que o meu clearance também vai ser alto. Porque mais rapidamente vai chegar fármacos que já foram metabolizados de reação de fase 1 e fase 2 para serem eliminados, tá bom? Então, um está diretamente relacionado ao outro. E aí nós temos então no final uma relação clearance
volume de distribuição e tempo de meia-vida. Tá ok? E por último, nós temos a excreção biliar, né, como sendo outra excreção importante, além da excreção renal. Algumas substâncias conjugadas são excretadas na bile, caindo então no intestino. E aí vai ocorrer a hidrólise intestinal e, por último, recirculação enterohepática. Tá bom, pessoal? Então é bem fácil a gente entender isso, né? Porque lembra que a gente pode eliminar fármacos, o mais comum é pela urina. 80% de fármacos são eliminados pela urina. Depois disso, pelas fezes. E para o fármaco ser eliminado nas fezes, é importante então que ele que ele seja excretado através da nossa excreção biliar. Tá ótimo? Então, pessoal, a gente termina hoje a nossa aula de princípios gerais de farmacocinética. Eu tive que correr um pouquinho mais com esse assunto no final, porque ainda temos outras aulas para estudar, tá bom? E debater. E em breve estaremos, se Deus quiser, trabalhando já com a nossa videoconferência, tá ok? Até a próxima e nos vemos então na nossa próxima aula.